Agora sim. Boa noite, a sala está bonita. A assistência, a mesa é relativamente grande, mas vamos falar todos um pouquinho e eu vou começar por dar um exemplo. Obrigado pelo convite, foi uma bela lição do professor Gil de Seis Dedos. O tema que aqui nos traz é muito nobre, está a ser discutido no sítio certo, que é a Casa da Música, um dos novos emblemas desta cidade, que além de aristocrata é também uma cidade emergente, espero eu, e é uma cidade embaixadora, é tudo. Eu acho que o Porto tem essas características. Espero que não seja uma cidade impostora. Dito isto, antes de passar a palavra aos convidados, parabéns aos autores do livro. O Mallarmé dizia que o mundo existe para desaguar num livro. Eu acrescentaria que cada cidade são as páginas desse grande livro que a humanidade vai escrevendo, e sobretudo em época de globalização, é bom que nós façamos livros sobre cidades. Este tema é absolutamente fascinante. Eu nunca me esqueço de uma frase do Zé Cardoso Pires, que escreveu num livro chamado Salgueiro, Lisboa, livro de bordo, e ele tem duas citações à entrada do prefácio. Uma delas diz, cita o Cervantes, Miguel Cervantes, descrevendo, mesmo no Dom Quixote, descrevendo o marinheiro que chega a Lisboa, naquele tempo de 500, em que Lisboa era a capital do mundo, e ele diz, o marinheiro diz, terra, terra, lá do alto da Gávea, diz para o capitão, terra, vejo terra, e depois ele próprio, o marinheiro, corrige e diz, não, melhor dizendo, vejo céu, 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 porque esta cidade é o paraíso na terra. Esta ideia é muito interessante, porque o Zé Cardoso Pires escreve um belíssimo texto sobre Lisboa, titulado Lisboa, livro de bordo. Nós temos aqui belas canções sobre cidades. Foi inevitável pensar em Woody Allen e em Frank Sinatra quando as Torres Gêmeas foram abatidas. É inevitável. Há pessoas, há cidade, há músicas, há nomes que nos ligam automaticamente a cidades. Eu queria ser um bocadinho desmancha-prazeres e refletir um bocado sobre isto noutra perspectiva. Primeiro, eu já vos citei o Mallarmé que dizia que o mundo existe para desaguar num livro, mas o Mallarmé odiava a Torre Eiffel, morava lá perto, e por isso ia lá almoçar todos os dias. Dizia ele que a única forma de não ver a Torre Eiffel era ir lá, estava lá em cima, era a única forma de não a ver, porque sabe, a Torre Eiffel vê-se de todo o lado de Paris. Depois há erros históricos que fizeram grandes cidades. Como sabem, a cidade de Pisa não existe. Só existe uma torre, e a Torre de Pisa deu fama àquela cidade porque o engenheiro que a construiu se enganou na medição, nos cálculos dos terrenos, e aquilo foi um erro. Nesta altura seria crime, provavelmente o homem seria enforcado, ou seria pelo menos julgado na praça pública, e no entanto aquilo revelou-se um erro virtuoso. É por isso que nós temos que olhar para a história para perceber a importância que as cidades tiveram. Eu costumo dizer que, graças a Deus, sou ateu, mas se formos ler a Bíblia tem uma frase espantosa, onde conta a história do Caim e do Abel, porque diz, Caim matou Abel, diz a Bíblia, o Abel morreu sem deixar descendentes, certo? Portanto, nós somos todos filhos do Caim. Como dizia o Freud, a humanidade que sobreviveu é filha de um bando de assassinos que chegou até à atualidade e até à contemporaneidade. Pensar nisto não nos estraga o maravilhoso que é pensar nas cidades. E eu gostava de dizer que o Caim, depois de matar Abel, diz a Bíblia, ele diz, Caim matou Abel e Caim foi construir uma cidade. Diz a Bíblia, não sei se isto tem algum significado ou não, na medida em que a Bíblia é um livro todo ele alegórico, mas é significativo que depois de ter matado o irmão, o Caim tenha ido construir uma cidade. É destas cidades que nós falamos hoje, já que ouvimos falar do que devem ser hoje as cidades, na perspectiva de Richard Florida, que eu aliás tive o privilégio de apresentar na Gulbenkian há uns 3 ou 4 anos, e está também por aí o Carlos Martins, que esteve comigo nessa conferência, não sei se mais alguém esteve, ele vai falar a seguir, mas o Richard Florida, que é o pai da teoria das cidades criativas, definiu os 3 T's que já nos falou o Gil de Seis Dedos, o talento, a tecnologia e a tolerância, mas depois há um outro T que convém acrescentar nisto, que é o T de território, não só o território físico, como o território mental.
E isto leva-me à outra grande questão que eu acho que serve de pretexto, digamos assim, para falar deste livro. Este livro é um belo livro de marketing, é um belo livro de introdução à questão das cidades no marketing. Eu espero que cheguem rapidamente, os autores cheguem ao marketing de cidade e eles provavelmente falarão nisso a seguir. Mas quando falamos de marketing de cidades é preciso perceber também outra coisa muito importante. E essa coisa importante é que nos contaram na escola uma história errada sobre a própria Europa. Ensinaram-nos que a Europa foi feita pelas pátrias, pelos povos, pelos países. Não é verdade. A Europa foi feita pelas cidades. Em primeiro lugar, Roma e Atenas, depois tudo o resto. Jerusalém, Istambul, Paris, Lisboa, Porto, as grandes cidades que foram fazendo a Europa e que hoje vivem sem precisarem de ministros dos negócios estrangeiros, desde que se relacionem entre elas e reconstruam aquilo que a Europa, dos países e das nações, já não consegue fazer. E é por isso que me parece importante hoje fazermos aqui uma pequena conversa acerca desta questão da marca das cidades e ao mesmo tempo lembrarmos também de uma coisa que vem num filme chamado... é um filme sobre as cruzadas feito por Ridley Scott, em que a certa altura o cruzado cristão, portanto, se encontra com o Saladino e o filme termina com o Saladino a tomar conta de Jerusalém e o inglês, que eu não sei como é que se chama, mas é o cruzado inglês, que é derrotado, vira-se para o Saladino e pergunta-lhe quanto é que vale Jerusalém. E o Saladino, de costas, diz, ou melhor, o Saladino virado ainda de frente para ele, em cima do cavalo, diz nada. E depois o cavalo dá 2 passos e o mesmo Saladino vira-se ao contrário e diz tudo. Ou seja, uma cidade vale nada ou vale tudo, depende daquilo que forem os seus cidadãos. Eu gostava, por isso, de citar a célebre frase do José Cardoso Pires, que para mim é provavelmente a frase que pode melhor marcar um livro como este, que é: a distância cria cidades. Nós, à distância, inventamos cidades. Quando vemos um ponto na cidade no mapa, imaginamos essa cidade. Quando chegamos às ruas dessa cidade, vemos que a dimensão e que a cidade é completamente diferente. Bom, eu já falei demais, mas ao dizer estas coisas, quis, sobretudo, situar o debate, explicar, por um lado, a importância que tem o debate sobre as cidades e depois chamar a atenção para os nossos convidados de hoje.